Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida do seu filho. Que sobre ele, Senhor, esteja a graça, a direção, a instrução e a provisão que vem dos céus. Senhor, ministre a sua vida e através dele, Senhor, da sua boca e do seu coração, possamos ouvir o que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado, Deus. Que o Senhor ministre, Senhor, os nossos corações através da sua vida. Espírito Santo, derrama mesmo toda a graça, toda a direção e toda a instrução que vem do alto e que o seu nome seja glorificado em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, só para mim estar aqui nesta manhã, eu creio que eu já estou envergonhando Satanás. Amém? Porque eu entendo que na minha vida, nessa caminhada minha com Cristo, eu entendo que quase todo sempre ele criou armadilhas para me derrubar. Mas ele nunca conseguiu. Porque para mim estar aqui em cima, como pensa a dificuldade que é, porque eu prefiro estar na tua casa orando com você do que eu estar aqui, compartilhando com você uma palavra. Mas como lá no passado alguém me deu uma palavra de profecia que um dia eu ia trepar aqui e falar do amor de Cristo, eu falei sim, eu pego para mim essa palavra. E eu sei que quase direto, quase sempre, ele tem preparado armadilhas para me derrubar e não chegar até aqui. Mas eu cheguei aqui também que eu quero honrar vocês que pagaram um preço de oração pela minha vida. Vocês algum dia já oraram para o alcoólatra, para o ignorante, para o chato, para aquele cara que muitas vezes não aceitava a palavra de jeito e maneira? Vocês já oraram? Alguém já orou? Todos vocês já oraram, né? Então eis-me aqui, estou aqui. Estou aqui porque um dia vocês oraram por mim. Aquele chato, aquele ignorante, aquele cara que tinha problema com alcoolismo, aquele cara que tinha problema no casamento. Estou aqui, tá bom? Agora você tem que me engolir, amém? Eu vou orar por vocês para a unção de glória a Deus e aleluia hoje aí, tá bom? Se eu tivesse combinado com a irmã Rose hoje sobre a palavra de Paulo, acho que não tinha sido tão perfeita, né, Rose? Você estava falando e antes eu tinha falado com o pastor. Falei, cara, como que tem sido... como eu tenho sido igual Paulo, né? Um cara que, quando estava no mundo, coordenava, levava, né? Tentava ser a liderança ali no mundo, né? Assim como Paulo. Mas quando Paulo vem entender o propósito de Jesus na vida dele, acaba sendo lapidado todo o tempo, né? E o que eu mais admiro, assim, quando Paulo fala, mesmo ele sendo difícil, o ogro, ele fala assim, né? Quando vem uma luz, eu estou no caminho, vem uma luz por cima de mim, e essa luz, eu pergunto quem é, e o Messias fala, sou eu, filho de Deus vivo, morri e ressuscitei, né? Eu acho muito tremendo essa passagem, assim. Amém? Eu vou pedir para vocês abrir a Bíblia, acho, não sei se vocês vão pôr aqui no telão, Lucas 15, 11, que é a passagem do filho perdido. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse, pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando-se tudo, partiu para uma terra. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente.
E havendo ele gastado tudo o que havia naquela terra, uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos, apacentando os porcos. E desejava encher os seus estômagos com as bolatas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: quando empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantando-me eis e ireis ter com meu pai. E dir-lhe: Pai, porque contra o céu e perante de ti já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze de mim com teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, e viu seu pai, e se mover de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe aos pescoços e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado de seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa as melhores roupas, vestes, e ponha-lhe um anel na mão e sandálias nos seus pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comeram, e alegrai-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começou e alegrar-os. E os seus filhos mais velhos estavam no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu uma música e as danças. E chamando-os dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E eles lhe disseram: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque seu filho, porque o recebeu, são salvos. Mas ele se indignou e não queria entrar na casa. E saindo seu pai, revogou-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegarmos com meu amigo. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou teus bens com as meretrizes, mataste-lhes os bezerros cevados. E ele lhe disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegarmos e folgarmos, porque este é teu irmão, estava morto e reviveu, e tinha se perdido e se achou. É meio comprido aqui, mas só para você entender o contexto de tudo isso, né? Esse filho um dia achou que estava na casa do pai, mas não estava contente na casa do pai. E daí então ele resolveu pedir aquilo que não era, que achava que era dele por direito, né? A herança do pai. E acabou, ainda se vê que ainda ele podia ter alguma dúvida na sua cabeça, na sua mente, que ele ficou ainda uns dias, depois que ele pegou a herança, ele ficou uns dias na casa do pai. E daí, no decorrer dos dias, ele acabou pegando a sua herança e foi embora, né? Eu creio que nesse tempo que ele saiu, até o tempo que ele gastou toda a sua herança, eu creio que ele deve ter encontrado bastante pessoas nessa caminhada. Eu creio que muitas pessoas ainda falavam para ele: cara, o que você fez? Sair lá da casa do seu pai, do seu conforto, tudo, e você vir quebrar a cabeça. E muitos falaram para ele assim: cara, a melhor coisa que você fez na sua vida é ter lá teu pai mandando em você, ter você sendo empregado lá e tal. Mas o que mais fala comigo nessa passagem, desse filho perdido, que muitas vezes na nossa caminhada, quando a gente ou se converte, ou no decorrer do tempo, a gente acaba dando a nossa vida para Deus cuidar. A gente fala: Senhor, eu não consigo mais, né? Eu falo por mim: Senhor, eu não consigo mais controlar meu casamento.
tem sido tempos difíceis. A partir de hoje, está na mão do Senhor, o Senhor que vai controlar. Porque eu não consigo. Senhor, eu não consigo controlar a minha parte financeira, eu não consigo meus filhos, eu não consigo isso. Né? A gente entrega para o Pai, e essa herança é do Pai. Mas no decorrer de um tempo, a gente acha que a gente está por cima, né? Por cima de tudo, e a gente fala assim, não, Pai, me dá essa herança, que a partir de hoje eu consigo fazer com as minhas próprias forças. E esse filho, ou nós mesmos, assim, trazendo para nós, assim, no espiritual, né? Quando eu falo assim, a casa do Pai, o Pai não é estrutura igreja, mas sim Deus, né? E a casa do Senhor. Porque ele morava na casa do Pai, e ele vivia com o Pai, mas eu creio que ele não conhecia o Pai e não conhecia a casa do Pai. Para que ele pegar todos os seus bens, tudo o que ele achava que tinha direito, e ele pegar e achar que ele conseguia controlar tudo aquilo ali, eu creio que se não aconteceu com você deve conhecer muitas pessoas que muitas vezes achavam que ele conseguia controlar toda a sua vida. Achava que ele conseguia fazer tudo. Né? O mais interessante, que esse filho ele gasta toda essa herança que ele consegue, e depois, né, vai viver com os porcos, comer com os porcos, nem os porcos querem repartir o alimento com ele. E porque muitas vezes a gente cata a nossa herança do Pai, e muitas vezes a gente vai até o fundo do poço, para a gente achar que a casa do Pai é o melhor lugar para a gente estar. Nessa manhã eu creio que Deus quer não só falar com você, mas comigo também. Ele me tratou bastante nesses dias sobre isso. Porque nessa caminhada muitas vezes eu catei a minha herança do Pai e achava que eu estava dominando já. Falei assim, não, daqui para frente eu domino. Mas era mentira de Satanás na minha vida, porque eu chegava lá na frente e eu via que eu não conseguia mais controlar isso. Eu via que eu já tinha perdido o controle de tudo. Né? Aquele casamento que já estava estruturado, aquela parte financeira que já estava estruturada. E eu via que já estava tudo bagunçado de volta e eu tinha que voltar para o pé do Pai e devolver tudo para Ele de volta, tudo aquilo que eu tinha conseguido, tudo aquilo que eu tinha pegado, tudo aquilo que eu achava que era bom para mim, né? Porque esse filho achava que era bom para ele também. Mas o mais interessante é que quando ele está lá junto com os porcos, né? Ele cai em si. Né? Essa palavra cai em si é tão tremenda no coração meu e seu, porque quando ele cai em si, quantas vezes a gente está em si e fala assim, cara, preciso voltar para a casa do Senhor, porque está tudo bagunçado a minha vida, eu preciso voltar para a casa do Senhor. E ele volta para a casa do Pai. E o engraçado é que você vê, em nenhum momento, você vê que o Pai tenta segurar ele na casa. Ah, quer a tua herança? Tá bom. E engraçado que você vê que o Pai, mesmo vivo, o Pai reparte a herança entre os dois filhos. Né? O Pai reparte a herança. O Pai, em nenhum momento, o Pai fala assim, não, eu estou vivo, não, você quer a tua herança? Está aqui. Né? Tá aqui. Em nenhum momento Deus nos segura, fala assim, não, você não pode isso, tem que ficar aqui, isso é meu, tal. É a tua decisão, você quer ir, vai então. Né? Ele sabe que depois você vai voltar, porque esse pai sabia que o filho ia voltar. Porque na Bíblia fala assim, nesse texto que a gente leu, acho que não vou... o pai já estava esperando o filho. Alguns textos bíblicos você fala assim, o pai avistou o filho de longe, outros já falam que o pai estava ali aguardando o filho. Né? Então o pai sabia que o filho ia voltar. E Deus também sabe que a gente vai voltar para o braço dele de volta. Ele sabe que com as nossas forças a gente não consegue fazer nada. Amém? Glória a Deus. E a hora que ele chega na casa do pai, você vê que vai completando, né, esse ciclo aí. E quando ele chega na casa do pai, ele mesmo dá a própria sentença dele. Acho que não sei se aconteceu comigo, mas comigo aconteceu. Ah, pai, eu não sou merecedor da sua palavra, não sou merecedor de ser chamado de teu filho e tal. Ele mesmo deu a própria sentença dele. Mas em nenhum momento o pai falou assim,
criticou ele ou corrigiu. O pai falou assim, cara, vem aqui. Filho, meus servos, pega lá, melhor veste, melhor roupa, melhor sapato, mata todos os cordeiros. Mas daí o pai fala assim, pega uma aliança e põe no dedo dele. Sabe, essa aliança, Deus que renova com nós todos os dias. Todos os dias Ele renova com nós, porque Ele sabe que todos os dias nós pega a nossa herança da mão dele e a gente acha que nós vamos dominar. Mas todos os dias, na palavra dele, fala assim, todo dia Ele renova uma aliança conosco. Queridos, nesse tempo meu de convertido, só dar um testemunho bem rapidinho, já mais para completar essa texto que a gente está compartilhando. Quando eu fui embora para Sorocaba, eu já era separado nessa época, eu morava numa casa, e na frente dessa casa tinha uma igreja, né? Não sei se pode chamar de igreja, era uma igreja de candomblé, sabe? Falavam que era meio asa branca, mas acho que era só fachada de tal de mesa branca, né? E tem que ter vergonha de falar, mas eu gostava de ir lá. Gostava de estar lá. Né? Eu ia e participava de toda quarta, todo sábado, eu estava junto lá. E estava quase fazendo parte lá da equipe da turminha lá, sabe? E o negócio lá não era muito bom, não, era meio tenebroso, né? Mas eu não conhecia a palavra, eu era meio leigo nessa parte aí, né? E estava lá. Daí, um tempo, eu acabei voltando para a Católica, com muita dificuldade, porque eu estava sempre com o pé lá, porque eu via as coisas acontecendo naquele lugar. Um dia eu estava meio nervoso, assim, preocupado com meus filhos, e eu fui lá, e lá chama tomar um passe, né? Tomar um passe, você conversar ali com eles ali. E eu ia lá conversar, e eu escolhia, né? Eu falei assim, hoje eu vou falar com fulano, outro dia eu queria falar com cicrano, né? E aquele dia ele falou, eu falei assim, eu estou muito preocupado com meus filhos, né? E ele falou assim, já espera um pouquinho. E eles começaram a orar lá do jeito deles, lá fazer aquelas, né? E ele falou assim, não, teu filho, está tudo bem. Eles estão brincando na rua. Daí tá bom, fui embora, daí passou uns 2 dias, eu fui na casa da minha ex-mulher para pegar eles, e daí a minha ex-mulher falou assim, aconteceu um negócio tão estranho, ontem, eu falei, aconteceu. Eu vi uma imagem de uma pessoa, era uma senhora gorda, com um vestidão branco, com um negócio amarrado na cabeça. Ela veio até aqui na porta da casa e voltou. Eu falei, qual horário que foi? Ela falou assim, o horário que eu estava. O horário que ela falou foi bater o horário que eu estava lá no centro. Eu falei, cara, os bichos não dormem no serviço não, né? Mas daí eu acho que eu pedi um pouquinho mais de água aqui. Daí acabei vindo para a igreja católica, e daí nessa igreja católica teve uma mulher que gostava muito da gente, daí a gente ia se desligar para vir embora para Venceslau. Ela falou assim, Odair, eu quero falar uma coisa para você e para tua esposa. Um dia vocês vão trepar no altar, vocês vão pregar a palavra do Senhor. Eu falei, amém, né? Glória a Deus. E a gente veio embora para cá, para Venceslau. E assim como tinha falado para vocês no começo, que tinha anjos, né? E até hoje tem anjos na minha vida. Mas daí Deus levantou alguns anjos que batia lá na porta da minha casa querendo pregar a palavra e tal. E eu falava assim, cara, essas mulheres são chatas mesmo, vem aqui só para incomodar minha cabeça, né? Né, Cristina? A Lepio, né? A Lecil, mais uma galerinha aí. Falei, cara, que difícil a mulherada, né? A Denise era mais aquebrantada, mas eu era mais chato nessa época aí. Pensa no homem bravo. E daí, graças a Deus, Deus foi moldando o meu coração através da vida delas, através da oração de vocês também, dos outros irmãos. E eu acabei vindo aqui para a Igreja da Paz. Mas eu era um cara muito difícil de conversar, de abrir meu coração. E daí eu chego aqui na Igreja da Paz. A estrutura da Igreja da Paz, o alicerce da Igreja da Paz, cela e microcela. E daí tinha que abrir o coração, tinha que conversar, contar pecado. Eu falei, cara, esse negócio não é para mim, não. Esse negócio vai ser difícil começar a fazer isso, né? Mas o tempo foi passando. O tempo foi passando. Assim como esse filho perdido, ele morava na casa do pai, mas eu acho que ele não conhecia o pai nem a casa que ele morava. Eu acho que também eu era assim.
que eu morava, eu vim para Deus, mas eu não conhecia Deus, eu acho que nem conhecia a casa de Deus. Mas quando essa passagem foi amadurecendo no meu coração, essa caminhada foi amadurecendo no meu coração, eu comecei a pegar tanto amor por isso, por essa visão. Cara, penso num homem apaixonado de visitar e de andar atrás de alma, sou eu, né? Então, acho que fez bem para mim essa visão. Até hoje ainda a gente tem uma microcela que a gente tem se reunido aí toda quinta-feira. Cara, como tem sido tremendo. E a gente não conseguiu nem parar por causa da pandemia, né? Lógico que a gente toma todos os cuidados, e máscara e tudo. Cara, mas tem sido muito bom. A gente tem se reunido toda quinta-feira, mesmo com essa pandemia e tudo. E acho que eu amadureci muito nessa visão, né? Porque quando que nem eu falei para vocês, eu era muito chato mesmo, eu não gostava de falar com ninguém, nem no meu casamento, nada. E hoje eu não tenho problema nenhum de falar com qualquer um de vocês sobre a minha vida, sobre o meu casamento, de eu estar aqui em cima, aqui dando esse testemunho, né? Amém? Mas o que eu quero que vocês entendam nesta manhã, que a maior intimidade com Deus é a gente morar junto com Ele, estar junto com Ele, a gente conhecer Ele. Assim como Deus tem movido o meu coração de poder conhecer. Porque quando o filho chega na casa do pai, que o pai dá todas as vestes para ele, faz toda aquela festa para ele, quando Deus coloca a aliança, né, o pai coloca a aliança no dedo daquele filho e fala assim, vamos renovar uma nova aliança. Eu creio que Deus hoje Ele quer renovar uma nova aliança com você, comigo, né? Todos os dias Ele quer renovar uma nova aliança. E quando aquele filho, né, vem de lá para a casa do pai, né, e chega lá, vê toda aquela festa, aquele mover ali, né? E ele pega e fala assim, mas o que está acontecendo? Que o pai sai lá fora para conversar com ele. E ele fala assim, pai, o senhor nunca me deu um carneiro, né? O senhor deu aí a parte dele e ele foi, gastou tudo, agora o senhor recebe ele de volta. Ele acaba criticando o pai, né? Mas eu também entendo que esse filho, mesmo morando na casa do pai, ele não saiu da casa do pai, ele pegou a herança, mas ele não saiu da casa do pai. Mas eu entendo também que, assim, que ele não conhecia nem o pai, nem a casa do pai que ele estava. Porque se o pai deu uma herança para ele, e nem um pouco quis cogitar sobre aquilo ali, eu creio que o pai, para dar um carneiro para ele, não tinha problema nenhum. Você vê que muitas vezes a gente está na casa do pai, a gente vive na casa do pai, a gente não saiu da casa do pai, mas a gente está dentro. Mas muitas vezes a gente não tem aquele algo a mais, aquela intimidade a mais, porque muitas vezes a gente não procura essa intimidade. A gente, não, acho que está bom, vamos no culto só e vamos embora para casa. Mas Deus quer algo mais profundo. Porque se aquele filho ele tivesse com o pai e ele tivesse a intimidade de sentar e falar, pai, eu posso matar um carneiro hoje para comer com meus amigos? Eu tenho certeza para você que o pai dele ia deixar. Mas eu creio que nenhum tempo e nenhum momento ele sentou e falou com o pai dele sobre isso. Né? E será que nós, como é que nós estamos? Será que a gente tem tentado tirar esse tempo de falar, pai, preciso de tal coisa, pai, eu necessito disso. O senhor pode me ajudar? Sabe, essa intimidade de pai e filho. Querido, uma vez filho, sempre filho. Você pode ir para onde você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você vai sempre ser filho. Você vai ser sempre filho. Amém? Dessa manhã o que eu tenho de compartilhar com vocês é mais isso mesmo. Eu vou pedir, eles vão colocar uma música para vocês. Se vocês quiser ficar de pé, quiser ficar sentado, vou pedir para vocês entender esse propósito mesmo, levar o coração de vocês a entender a casa do Pai e o que vocês estão fazendo na casa do Pai. Se vocês estão aqui e nunca saíram, ou se vocês saíram, vocês estão aqui de volta, vocês têm a possibilidade. Vocês aí que estão online também têm a possibilidade, muitas vezes, de vocês colocar a mão no coração, na cabeça de vocês, estar participando aí desse tempo de renúncia da nossa vida, um tempo da gente
se aproximar mais de Deus, entender o que Deus quer com nós, o que Deus pode fazer com nós nessa manhã. Eu creio que sempre quando eu vou ministrar uma célula, ou uma microcélula, eu falo assim, cara, eu não admito a gente entrar na casa do Pai e sair do mesmo jeito. A gente tem que sair diferente. A gente tem que sair diferente. Amém? Adalto, você pode apagar isso aqui também? Fazer um favor? Deixar o ambiente mais aconchegante para vocês. Quiser erguer um pouco mais. Eu não vou orar com vocês, eu vou orar mais daqui a pouquinho, mas eu vou pedir para vocês mesmo entender esse propósito no coração de vocês, vocês possam estar orando. Ai, que saudade. Mas que saudade de quando eu te encontrei. Coração queimando, os olhos brilhando, sim, eu sei, era tudo tão lindo. Jardim perfeito teu, paraíso. Que triste foi quando de repente percebi que cresci ao ponto de não precisar de ti. Eu não orava mais, não buscava mais, eu aprendi demais. Mas que inverno é esse que não passa? Traz o teu sol e aquece a minha alma. Quero desaprender a viver sem te ter. Não vale a pena ter tudo e não ter nada. Quero te amar, voltar a ser como criança. Eu não suporto viver mais de lembranças de quando te encontrei, quando te conheci. Dói tanto sentir tua falta aqui. Abre as portas do teu paraíso, que eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô voltando pra casa, Pai. Abre as portas do teu paraíso, que eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô voltando pra casa, Pai. Eu tenho tanta lembrança de casa. Eu lembro de como era bom acordar e sentir que meu pai estava ali por perto. Eu até tenho vontade de voltar, mas eu fui tão longe. O meu estado tá tão ruim que eu fico pensando, será que ele vai me aceitar? Será que ele vai perdoar tanta coisa errada que eu fiz? Mas eu ouço uma voz, e é a voz do meu papai, me dizendo, vem, você ainda é meu filho. Vem que eu faço tudo novo. Tem vestes novas, tem sandália nova. Vem, eu tenho uma festa pra comemorar a sua volta. Abre as portas do teu paraíso, que eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô voltando pra casa, Pai. Abre as portas do teu paraíso, que eu tô chegando, eu tô voltando pra casa. Abre as portas do teu paraíso. Desesperado eu vou correr ao teu encontro, com muita fome e sede, preciso do teu abraço, voltando pra casa, Pai. Queridos, você que Aqui quer
quer renovar essa nova aliança com o Pai. Você que está aqui nessa manhã, que de repente você está tão distante dessa intimidade, mas você que está na casa do Pai há tanto tempo, muitas vezes você não tem essa intimidade. Eu quero desafiar você a levantar do seu lugar. Se você quiser vir aqui na frente, fazer essa nova aliança com Ele nessa manhã, quero convidar você. Quero convidar você a entender esse propósito que o Pai tem sobre a sua vida. Se um dia você catou a sua herança, achando que você conseguia, achando que você era capaz de fazê-la sozinho, nesta manhã, se você quiser devolver essa herança para o Pai, se você quer devolver sua vida, devolver aquilo que você pegou e você não consegue tocar com as suas próprias mãos, com as suas próprias forças, e se você confia que o Pai pode coordenar isso e pode comandar isso na sua vida, convido você a vir aqui na frente, ajoelhar aqui no altar. Eu já quero estar orando com você. Creio muito que Deus tem algo para fazer na sua vida nesta manhã. Creio muito que Deus tem uma história nova para escrever na sua vida. Que esse culto de hoje apenas não seja um culto, mas seja um marco aí na sua história. Que Deus possa tatuar isso na sua manhã, nessa manhã no seu coração. Que você possa voltar para a casa do Pai. E tudo aquilo que você pegou, achando, imaginando que você era capaz, Deus fala para você: devolve para mim que eu consigo fazer para você. Eu consigo fazer diferente. O Pai, muitas vezes ele está tão triste, vendo você tão oprimido, tão cansado, tão angustiado, porque ele sabe que você não tem força, você não consegue fazer nada. Ele sabe que muitas vezes você está dentro da casa do Pai e você não consegue fazer nada, porque você não tem intimidade com Ele. Essa manhã Deus quer fazer uma nova intimidade, uma nova aliança com você. Deus possa estar falando com você nessa manhã. Quero orar com você, abençoar sua manhã, abençoar, renovar com você essa manhã. Se você não quiser vir, você pode ficar de pé também. Eu creio que é válido, tudo que você faz é válido para Deus. Pai, nesta noite, Senhor, nessa manhã, perdão, Senhor. Pai, nessa manhã eu quero declarar, Senhor. Declarar, sabe, cada filho teu que está aqui, Senhor. Se algum dia, Senhor, eles cataram algo, Senhor, Senhor, essa herança, Senhor, das mãos do Senhor, Pai, tudo aquilo que o Senhor tinha, Senhor Jesus, feito, Pai, todo aquele sonho que o Senhor tinha traçado sobre a vida deles, Pai. Mas num dia, Senhor, eles imaginaram, Senhor, que eles conseguiam, Senhor, ou eu conseguia, Senhor, ou o irmão que está aí vendo essa live, Senhor, conseguia, Senhor. E eles pegaram, Senhor, achando que eles iam conseguir levar isso para frente, Senhor, mas, ô papai, eles mesmos mostram, a gente mesmo mostra que a gente não é capaz, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos perdoa, Senhor. Muitas vezes a gente ainda quer, Senhor Jesus, justificar, Senhor, nós dando a nossa própria sentença, achando que nós não somos merecedores de ser chamado de filho. Mas eu creio, Senhor, quando a gente entende, Senhor, o propósito de filho, a gente vai ser sempre filho do Senhor, Pai. Pode fazer todas as coisas, possa pegar qualquer caminho que a gente pegar, Senhor, a gente vai ser sempre filho do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, entrega a vida de cada servo, de cada varoa, de cada pessoa que está dentro dessa igreja, cada pessoa que está assistindo essa live. Entrega a minha vida nas suas mãos, Pai, de novo, Senhor. Devolvemos, Pai, toda essa herança que nós pegamos, nós devolvemos para Ti, Senhor. E nessa manhã, Senhor, o Senhor possa, Senhor, restaurar cada coração, cada vida. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre a vida de cada pessoa que está aqui, Senhor, uma nova aliança contigo, Senhor. Uma aliança, Senhor Jesus, que nós podemos abrir mão da nossa vida, Senhor, para viver a sua vida. Abrir mão dos nossos sonhos para viver os seus sonhos, Pai. Se tem algo, Senhor, que frustra o meu coração, o coração de cada um que está aqui nessa manhã, Senhor, seja tirado, Senhor. Em nome de Jesus, seja tirado, Senhor. Que seja lançado por maior do esquecimento, Senhor. Que nós não nascíamos para sofrer, Pai. Nós nascíamos, Senhor, para ser feliz. Em nome de nós nascemos para ser feliz, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, decorrer desse tempo, Senhor, está tão infeliz, Pai, tão cansada, Senhor, que muitas vezes, Senhor, se chora, Senhor. Chora, Senhor Jesus, de tristeza, Senhor. Mas que nessa manhã, Senhor, o Senhor possa liberar uma palavra, Senhor,
Uma palavra de cura sobre cada pessoa, Senhor. Cada vida, Senhor, que nessa manhã seja restaurado, Senhor. Todo, Pai. O seu entendimento, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.